O objetivo dessa gravação é deixar aqui uma discussão, na verdade, um estudo especulativo que diz respeito a como que se dá a interface do campo físico, o nosso campo do mundo físico, do campo físico cerebral, principalmente, com o campo psi. A interface aqui é o campo do vácuo quântico que possibilita essa interconexão das informações entre esses dois campos, né? Lembrando que a informação transita do campo físico para o campo psi e vice-versa. Então, no meio aí, nós temos o campo de vácuo quântico possibilitando essa, essa transição, né, de informação. Para isso, vamos ver alguns detalhes, né? E primeiro entender qual que é o problema dessa interação, né? Dessa interface. O problema da transferência de energia entre dois estados, né? Que é o campo físico e o campo não físico. O campo físico, que é o campo de matéria e energia, onde está o cérebro. O campo não físico, que é o campo psi. Então, existe aí uma questão fundamental não resolvida. Por isso que aqui é só um estudo especulativo também, e que o primeiro ponto que é considerado hoje como o problema difícil da neurociência é como a mente psi emerge a partir de funções neuronais, né? Como que o psiquismo, sentimentos, por exemplo, né? Qualia, né? Os nossos diversos pensamentos, desejos, ideias, como que o neurônio, né, as funções neuronais atuando no cérebro, como que isso pode produzir um efeito psi, né, um efeito de consciência, como às vezes é colocado. Se bem que para a nossa consciência é um conceito um pouquinho diferente. Então é isso, como a mente psi emerge a partir das funções neuronais. Esse é o problema difícil da neurociência fisicalista. Bom, como nós partimos do princípio que não é o fisicalismo como a única forma de abordar essas questões, nós colocamos três questões que ainda assim passam a ser especulativas. Como uma mente não material, né, que é o campo psi, poderia se comunicar com o cérebro, que é constituído de matéria. Então, como que se dá a interface do campo psi não material com o campo físico material? Essa é uma discussão também lá na física, porque tem que haver transferência de energia e não tem, como você transfere energia de alguma coisa que é matéria e energia para outra coisa que não é matéria e energia. É, a interface, então, do campo de vácuo quântico aí vai ser fundamental, nós vamos ver aqui. Segundo, então, como ocorre então a troca de energia entre esses dois estados, né, completando bem essa ideia, e como a memória é registrada no campo psi e depois resgatada, porque dentro do modelo que nós colocamos, e nós vamos relembrar esse modelo depois, a memória ela não é alguma coisa contida no cérebro físico, né, mas no campo psi. Para a gente, então, abordar isso, vamos só fazer colocar algumas questões relativas ao campo elétrico, campo magnético e a interação do campo elétrico e campo magnético, né? Que é um campo físico, fica bem claro, né? Primeira coisa, o que é um campo elétrico, né? Uma carga elétrica pode ser positiva e negativa, ela produz, né? Ela tem um campo elétrico associado a ela, por princípio. Essas cargas elas podem estar acumuladas numa placa, formando um efeito capacitivo, né? O segundo desenho aqui. Então, aqui está a carga positiva e negativa, o campo elétrico. Na física, ele vai do positivo para o negativo. É de campo elétrico, é um vetor.
Um capacitor, né, um efeito capacitivo, você tem placas positivas e negativas, aqui dentro, entre essas placas, nós temos campo elétrico. O elétron, então, ele tem em si esse campo elétrico associado a ele. No caso do elétron, podia ser uma carga positiva. Quando esse elétron oscila, quando ele movimenta aqui para cima e para baixo, numa certa frequência, ele produz o campo magnético. Então, o elétron parado, se bem que não existe em si o elétron parado, mas vamos dizer, o elétron parado ele tem um campo elétrico. Se ele é movimentado de alguma maneira, ele produz um campo magnético. Então, essa é a função do campo elétrico, o elétron, né, produzindo o campo magnético. Aqui nós temos, né, o campo magnético, que é o método mais comum é o polo norte-sul do ímã, né? O campo magnético, as linhas vão, por convenção, do polo norte para o polo sul. Então, que tem no meio entre esses dois polos, nós temos um campo magnético. Outra forma de produzir campo magnético é numa bobina. Então, quando uma corrente elétrica passa numa bobina, né, a corrente elétrica são elétrons em movimentos, produz um campo magnético associado, né? Então, a corrente passa na bobina, é o que acontece, por exemplo, do transformador, e aí tem um campo magnético. E se essa corrente varia senoidalmente, esse campo magnético também vai ser uma senoide, igual está o desenho ali do lado. Por outro lado, quando um ímã, que é um campo magnético, oscila numa bobina, produz corrente elétrica. Então, são duas coisas que são comutativas, né? Uma corrente em movimento produz campo magnético, um campo magnético em movimento produz corrente elétrica, certo? Então, isso é da física do eletromagnetismo. Bom, aí nós vamos tentar entrar na ideia de um circuito, né? Um circuito típico, bem simples, de campo físico, é o circuito RLC, que é um resistor, um indutor, que é aquela bobina, e o capacitor, que é o campo que está associado ao campo elétrico. Então, a bobina associada ao campo magnético, a gente chama a letra L, indutância, e a capacitância, C de capacitância. Quando é esse sistema, existe um estado muito especial dele que chama ressonância. Isso vai ser fundamental para a gente colocar aqui a, a ideia seguinte, né, que nós vamos trabalhar, de formação de um padrão de campo eletromagnético cerebral. O que é a ressonância? Quando existe uma relação, uma determinada frequência, chamada frequência de ressonância, para esse circuito, e essa frequência depende do valor do indutor e do capacitor. Então, é dado ômega R de ressonância a 1 sobre raiz de LC, a unidade de radianes por segundo. Então, quando ocorre essa frequência para esse circuito, dependendo então do valor do L e do C, você tem um sistema de máxima energia. Esse sistema de máxima energia produz, então, resulta no fenômeno, né, que a gente chama de frequência de ressonância. Fora dessa frequência tem energia, mas não é máxima. Bom, uma rede neuronal, claro, é bem mais complexa do que um circuito RLC, né? Nós temos aqui os neurônios interconectados, que caracteriza, tem o corpo do neurônio, as sinapses, o axônio e os dendritos. O axônio é essa linha mais comprida, esse cordão mais comprido aqui, que liga, faz a conexão com outro neurônio, e essa conexão é feita do axônio com o dendrito de outro neurônio. E no meio daqui tem um pequeno vazio, pequeno gap, que é a sinapse, que é onde, então, vão ser injetados os neurotransmissores, e esses neurotransmissores têm funções ativas nesse sistema, né? Ele pode ativar ou inibir o funcionamento da informação de um neurônio para o outro. Mas o que é que acontece na sinapse? É, é esse princípio, né, de produzir neurotransmissores ali dentro. Mas por que que isso acontece? Porque existe uma informação que passa através do axônio
que a gente vai chamar de uma carga elétrica. Na verdade, não é bem uma carga elétrica. Os íons de sódio e potássio vão entrando e saindo desse axônio, né, passando pela membrana aqui, e esse movimento de íons de sódio e potássio são movimento de cargas, no caso aqui são íons. E essas cargas, então, produz, conforme nós vimos anteriormente, né, movimento de carga produz campo magnético. Então é isso, né? O seu eletromovimento produz campo magnético. Aí a gente fala, nós vamos ver que vai ser o que nós chamamos de campo eletromagnético em função disso. Então, os íons passando aqui, eles vão transportando uma informação na forma de cargas, que a gente chama de potencial de ação, e aqui produz esse campo eletromagnético. É claro que não é uma onda senoidal tão bonitinha, né? Ela tem vai oscilando, e esse campo ele é captado pelo EEG, eletroencefalograma, né? Aquele equipamento que você coloca no couro cabeludo e consegue detectar esse padrão de vibração de onda eletromagnética devido à movimentação dessas cargas. O, a frequência é muito baixa, porque as cargas são muito pesadas, né? Não é igual no circuito RLC, que você tem frequência de kilohertz, megahertz, gigahertz, frequência muito alta, porque os elétrons são rápidos, mas as cargas iônicas, sódio, potássio, tem cálcio também, tem outros ali, que mudam que transitam aqui, gerando esse movimento de cargas e, consequentemente, gerando o campo eletromagnético, ela é muito lenta. Então, nós temos as frequências delta de 0,5 a 4 Hz, é frequência muito baixa, né? 4 Hz. O tal, né, que é de 4 a 8 Hz. As ondas alfa de 8 a 13, beta de 13 a 30 e gama de 30 a 70. Passando de estados mais de meditação, mais sonolentos, para estados mais excitados no cérebro. É, isso é o que acontece, então, nesse, digamos, circuito neuronal. É claro que o circuito neuronal são vários neurônios interconectando entre si, é um circuito extremamente complexo. É, e isso é que é o padrão de funcionamento cerebral. Bom, isso faz uma geração de um padrão informacional, né? Como que a gente pode chamar esse padrão informacional? Olha a palavra informação, né? Nossos sistemas externos de visão, audição, tato, paladar, olfato, recebem uma informação externa que são vibrações, né? Por exemplo, na visão é uma vibração eletromagnética, a luz é uma onda eletromagnética, uma certa frequência, visível, né, no caso. A audição é também uma vibração, só que a vibração de átomos do ar, uma vibração mecânica, sonora. O tato, né? A gente tem várias sensações do tato, né? Desde calor, né? De contatos, etc. Paladar, olfato. Todas essas informações entram para o nosso sistema cerebral e transformam em potencial de ação. Então, para o cérebro, o que está chegando ali são esses sinais aqui, ó, né? Sinais de sódio e potássio movimentando, formando potencial de ação, PA, e formando, então, um padrão de onda eletromagnética. É isso que acontece no cérebro. Ele não está identificando, ele não está enxergando, digamos assim, uma luz, um objeto, ou sentindo, ouvindo um som. Ele está transformando em padrão de vibração, né? Então, a gente vai dizer que formam-se o tempo todo padrão de informação eletromagnético, que é captado pelo eletroencefalograma, o EEG, e outras formas também de captação, né? Esse padrão de informação, ele vai ser enviado, aí que começa a questão, né? Para a neurociência, para por aí. Isso já é tudo.
para o modelo da neurociência fisicalista. Para o modelo que a gente trabalha com o campo psi, ele vai ser transportado como uma informação psi. E essa informação é mais significativa quanto maior for a carga afetiva associada, né? E essa carga afetiva nós vamos chamar de ressonância, né? Maior carga efetiva, como se fosse maior energia. Mas, na verdade, não é energia. Nós vamos chamar de maior carga afetiva. Que é essa carga afetiva, por exemplo, se ela é significativa, gerando uma emoção forte, né? Seja qual for essa emoção, né? Pode ser positiva, negativa, pode ser alegria, pode ser tristeza, pode ser medo, pode ser empolgação. Então, sempre que essa carga é forte, equivale a uma ressonância. E, nesse sentido, esse padrão de informação vai ficar registrado no campo psi como uma memória. Por isso que a memória que a gente tem está sempre associada a alguma coisa que seja muito forte, né? Que aconteceu na vida da gente, emocionalmente muito forte, afetivamente muito forte. Se não teve um impacto emocional significativo, geralmente vai ficar esquecido, né? Então, o tempo todo, o nosso sistema mente-cérebro está recebendo um monte de informação, o tempo todo, né? Só que a maioria das vezes essa informação ela não faz muita diferença. Ela é um padrão mais ou menos comum que a gente recebe e fica por isso mesmo. Quando ela é significativa do ponto de vista afetivo, né, que é do ponto de vista psíquico, aí esse padrão de informação vai ficar registrado, tem maior probabilidade de ficar registrado como memória no campo psíquico. Mas como que se dá isso? Primeiro, vamos lembrar o seguinte, que tudo que nós recebemos, né, desde um sistema físico até o chegar no psíquico, tudo que a gente tem é uma informação, né? Vamos pensar aqui, uma antena. Vamos voltar para o campo físico, campo eletromagnético. Uma antena é um circuito eletrônico onde tem elétrons livres naquela antena, uma antena metálica, por exemplo. Os elétrons vibram, esse elétron vibrando forma onda eletromagnética, então, é composto de um campo elétrico e um campo magnético, né? Porque o elétron movimentando gera campo magnético, daí o nome eletromagnético, propaga no ar. O que está propagando no ar? É uma onda eletromagnética, né? Por exemplo, o sinal de televisão, que está nesse ambiente que a gente tem aqui, está cheio de sinais eletromagnéticos. O sinal de televisão é uma onda que está aí, é uma informação, né? Enquanto onda, é só uma onda, mas é uma informação que está colocada um programa de televisão, né, por exemplo. Essa onda eletromagnética chega numa antena receptora devidamente apropriada para aquela finalidade, passa no circuito eletrônico e chega na sua televisão como uma imagem, né? Aí tem um transdutor que vai transformar isso numa imagem e em som. E aí você vê o programa da televisão, né? Aquela informação que chegou ali, que saiu de uma emissora e chegou na receptora. É mais ou menos assim é o padrão do nosso sistema de comunicação cerebral também. O melhor exemplo, às vezes, nem é da televisão, é do próprio celular, né? Nós temos a estação rádio básica, que é aquela antena. Essa informação é enviada para o celular, que também é um circuito eletrônico. Só que o celular, diferente da televisão, ele retorna a informação para a antena, né? Por isso que a gente consegue comunicar através do celular, que é uma via de mão dupla. Na verdade, esse é o sistema melhor para representar a interação nossa do campo físico com o campo psíquico. Então é isso. O que é que nós temos? O nosso cérebro recebe essa informação. Então o cérebro tem uma informação ali que é física, que são os neurônios em atuação, né? E essa informação ela é transferida para o campo psíquico, como uma informação que vai ser registrada ali. Quem que é a interface? O campo de vácuo quântico. E ela como o celular é uma via de mão dupla. O que que é esse campo de vácuo quântico? Aqui, esse físico fala uma coisa para deixar bem claro essa ideia.
Quando retira-se toda a matéria do espaço-tempo e a temperatura é 0 Kelvin, atinge-se o estado de vácuo quântico. Então, o estado de vácuo quântico é esse. Não tem matéria e a temperatura é 0 Kelvin. É claro que na prática, em laboratório, não se consegue chegar nesse zero absoluto, né? E aí tem uma questão que a gente tem que relacionar o que que é essa matéria. O vácuo é não matéria, esse vácuo quântico. Então, as características do vácuo quântico: ausência de matéria, uma energia zero, né? Mas aí tem um mínimo de energia residual, que é a energia do vácuo quântico. Você nunca tem uma energia totalmente zerada. Então, no vácuo quântico tem energia residual. E o que que era, e ela é caracterizada por flutuações quânticas de ondas eletromagnéticas. É M aí, onda eletromagnética. Flutuações quânticas de ondas eletromagnéticas. Então, naquele vácuo quântico tem flutuações de onda eletromagnética. E caracteriza por oscilações do campo eletromagnético, né, que produzem elétrons virtuais. Esse campo eletromagnético, em flutuação, produz elétrons virtuais. Olha o nome, elétrons virtuais. Elétrons que saem do nada, desse vácuo. O campo eletromagnético, então, polariza o vácuo quântico, resultando em partículas virtuais que emergem e submergem no vácuo quântico. Então, imagina o vácuo quântico como uma superfície divisória, dali, que você não sabe o que tem lá dentro, em princípio, considera-se que não tem nada, saem elétrons e entram elétrons. Os elétrons ficam transitando ali. O elétron, por isso chama elétron virtual, ele tem uma duração pouca e retorna. Então, é como se esse elétron tivesse, ele pegasse uma informação do campo e voltasse para dentro do vácuo com aquela informação, né? Então, o vácuo quântico, ele trafega a informação da onda eletromagnética, essa é a nossa hipótese, do campo psi para o campo, do campo físico para o campo psi e vice-versa. Então, é essa que é a função do vácuo. Ele vai fazer esse trânsito dessa informação, possibilitando isso. Então, já que existe a matéria, energia do campo físico, e ela consegue interagir com o vácuo quântico seria a próxima etapa de interação com o campo psi. Voltando aqui para a nossa informação, então, o que que acontece no cérebro, né? Como que a informação chega no campo psi? Vamos seguir aqui essa figurinha. Tem uma luz, uma lâmpada, emitindo luz, né? Lâmpada, qualquer imagem que seja. Então, primeiramente, essa lâmpada ela produz uma onda eletromagnética numa frequência determinada. Entra no olho da pessoa, né? O olho humano. No olho, transforma-se em potencial de ação no cérebro. Já é uma informação, agora que já não é luz mais, é um potencial de ação. Esse potencial de ação do cérebro configura, e aqui que está o EEG, o eletroencefalograma, configura um determinado mapa de informação ou um padrão de informação neuronal. Claro que isso é configurado o tempo todo, é configurado e reconfigurado e reconfigurado. Mas é aí que está a questão, né? Como foi dito anteriormente, se tiver uma situação afetiva significativa nessa imagem, que afeta a pessoa, é sensível a ela, né? Ali, essa configuração é máxima, é o equivalente à ressonância na carga elétrica. Essa informação ela é transferida para o vácuo quântico e o vácuo quântico transfere essa informação para o campo psi. Então, é transferido para o campo de vácuo quântico e o vácuo quântico e o campo psi capta essa informação. E naquela informação sendo significativa, né, cria-se uma memória informacional. Hum? É, então, uma música que te emocionou muito na certa época, né? Uma fala, uma pessoa, uma imagem, né? Que foi, é, seja positiva ou negativa, né? Aquilo ali transformou-se numa memória, aquilo gravou como uma memória informacional. Mas a memória não está no padrão cerebral, ela está no campo psíquico. Então, fica ali, contida. E o sistema continua captando informação.
Num determinado momento, isso pode inverter. É assim, então, digamos que depois de 10 anos você é, ouve a mesma música que ouviu há 10 anos atrás, e aquilo ali vai reativar aquela memória. De que forma? Entra pelo mesmo sistema cerebral, quando chega, e tudo é quase que simultâneo, quando chega no campo psi, essa memória resgatada, olha, isso aqui já tem um significado. Não é a primeira vez que eu ouço essa música. Não é a primeira vez que eu vejo essa imagem. Ela é captada imediatamente, então reconstitui isso através de um gatilho emocional, por exemplo, um estímulo interno ou externo, novamente reconfigura o campo, né? Passa para o campo de vácuo quântico na forma de flutuações quânticas, vai novamente constituir esse padrão e o cérebro capta essa informação. Lembra que elétrons em movimento gera campo magnético. E por outro lado, campo magnético, né, ele também vai fazer o efeito de movimentar elétrons. Então, nesse caso aqui é o contrário. O campo vácuo quântico, ele reconfigura e manda a informação para o seu campo agora cerebral, com aquele mesmo padrão, e aí movimenta novamente aquela memória. Então, aí, por exemplo, vai ativar, por exemplo, hormônios que estavam, né, equivalentes ao que aconteceu daquela vez, né, com batimento cardíaco. E aquilo ali, e só isso que aparece, a neurociência vai falar convencional, a neurociência convencional vai falar que não, estava tudo no cérebro. Não estava. O cérebro simplesmente funciona como um aparelho celular ou de televisão. Ele só reacende aquilo ali e reaparece fisicamente na forma fisiológica, né? Falei, batimento cardíaco, né? Vai interferir talvez no funcionamento do seu corpo, atua no estômago, no intestino, né? E pode gerar ansiedades e tudo que aquele sistema hormonal estava é capaz de efetivar no seu corpo. Mas onde que estava a memória? Não estava no cérebro. Ela foi resgatada via campo de vácuo quântico, ela foi resgatada lá no campo psi. Então a interface é essa, né? Como o vácuo quântico não tem mais praticamente nada, ele já é a interface para um campo não físico, que a gente chama de não físico porque você não tem acesso a ele diretamente, né? Não quer dizer que ele não existe, mas você não tem acesso a ele mais. Essa figura aqui, então, mostra um pouco disso, né? A informação trafega entre os campos, desde o campo físico para o campo do vácuo, para o campo psi, o trânsito constante. No campo físico são ondas eletromagnéticas, né, que são no cérebro potencial de ação dos neurônios e neurotransmissores. No campo de vácuo quântico, essa onda eletromagnética transforma-se em flutuações quânticas e comunica com vibrações do campo psi. Vamos chamar de vibrações, né? É do campo psi. Então você tem um estímulo que vai para o cérebro, configura-se um determinado padrão de campo, e esse padrão torna-se um padrão vibracional no campo de vácuo quântico e transforma-se em um padrão vibracional no campo psiquântico. E esse padrão vibracional, ele tem a sua característica individual, depende do indivíduo, da sua história, depende do coletivo, né? Está associado também ao campo coletivo, que a gente está inserido nele. É igual o campo eletromagnético, ele não é uma coisa particular nossa ou do nosso cérebro, ele também é coletivo na matéria, ele está aí presente. O campo psi também é coletivo e vai criando, então, a memória individual, coletiva e universal, né? Então, o campo psi é um campo do qual nós participamos. Igual nós temos o nosso corpo troca matéria e energia com o meio ambiente através do ar que nós respiramos, do alimento, né? Do que nós expelimos pelo nosso corpo, nós trocamos energia o tempo todo, trocamos matéria e energia o tempo todo. Campo psi também nós trocamos psiquismo o tempo todo com o meio do qual nós inserimos. E
Se o nosso psiquismo é um psiquismo ativado positivamente, digamos, né, que nós consigamos trabalhar de forma a estar mais equilibrados e mais em harmonia, né, isso vai interferir no campo do psicoletivo e universal. Então, nós temos o meio campo físico é o material, campo do vácuo quântico é virtual, o campo psi não material. Daí nós podemos registrar a memória e resgatar a memória o tempo todo associado a esses campos. Isso é possível porque nós partimos do pressuposto metafísico do noolismo. Nous é uma mente universal, né? Infinita. E o campo físico, esse círculo laranja aqui no centro, é o menor, é mais restrito, é um campo no espaço-tempo. O campo psiquântico, ele é espaço-tempo, mas ele tem o mais aqui, significa que ele é mais do que o espaço-tempo. Ele tem uma dimensão a mais, além da dimensão espaço-temporal, das três dimensões do espaço e do tempo. Essa dimensão ela não é acessível pelos instrumentos físicos, né? A gente só vê o efeito. E a interface é o campo do vácuo quântico. Resumindo, em síntese, né? Eu vou falar da constituição da informação e do resgate dela. Então, constituição da informação no campo psiquântico, né? Que é o registro da memória. Colocando agora em texto, né? A informação externa captada pelos sentidos, a luz, o som, o perfume, tato, etc., é transformada em potencial de ação, mais atuação de neurotransmissores das sinapses com efeitos no organismo, né? Produção de hormônios nas glândulas, etc. Então, isso a primeira recepção que nós temos do meio externo, né? É a informação externa, seja qual for. Uma observação é essa: a formação do padrão eletromagnético pode ser também interna, né? Isso é, pode ser uma atuação mensal, né? Uma atuação mental da nossa mente relacionada a um pensamento, por exemplo, né? Talvez a gente começa a pensar alguma coisa e aquilo ali também transforma-se numa formação de um determinado padrão no nosso sistema mente-cérebro. Simultaneamente, forma-se um padrão eletromagnético cerebral, né? Esse padrão ele é constantemente reconfigurado. E, então, para virar uma memória significativa, ou ele tem que ser repetido várias vezes, a pessoa vai decorar alguma coisa, de tanto falar, de tanto ouvir, de tanto pensar nela, ou tem um aspecto emocional, um aspecto afetivo muito intenso. Então, simultaneamente, forma-se um padrão eletromagnético cerebral. Este padrão é capturado pelo campo do vácuo quântico e transferido simultaneamente para o campo psi. Eu falo individual porque depende da estrutura do indivíduo, né, que está ali. No campo psi, agora aqui no vermelho, é caracterizando a intensidade do impacto emocional no psiquismo do indivíduo. Então, medo, admiração, suspense, todos esses aspectos estão ali, né? Então, nesse campo psi, o que importa é essa intensidade do impacto emocional. O impacto emocional não está no mundo físico, está no campo psi. Se não tiver o campo psi, que, com essa estrutura toda, não existe impacto emocional significativo. Então, não vai importar muito. Dependendo da intensidade dependendo dessa intensidade, né, o padrão fica registrado como uma memória afetiva, né, que pode ser mais intensa ou menos intensa. Essa memória afetiva ela está no campo psiquântico. Essa que é a questão que a gente traz. Então a gente falou da geração da memória. Agora o resgate da informação, né? Como que isso acontece? Que é o resgate da memória e suas sensações. Então, quando o indivíduo recebe novo estímulo externo, similar ao que promoveu o registro da memória, por exemplo, uma imagem, um som, um perfume, este padrão eletromagnético atinge o sistema cerebral do indivíduo com a configuração similar àquele registro anterior, mas ainda não está acionada a memória. A única coisa que aconteceu foi um fenômeno físico no cérebro, né? Aquela música, né? Por exemplo, aquele som, aquela música, aquela imagem, né? Que ele viu
há tempos atrás. E um perfume, né? Uma coisa bem delicada às vezes, né? Que lembra a gente. Esse perfume me lembrou tal pessoa, tal situação. Então, tudo isso você reacende, vai reacender seu cérebro com uma determinada configuração neuronal. É claro que então vai depender do indivíduo, porque uma mesma imagem pode tocar no indivíduo e não tocar no outro, né? Em função do característica individual. Essa informação chega ao campo do vácuo quântico, com uma configuração, né, que é um padrão de oscilação similar ao registro que existiu do passado. Este padrão é transferido para o campo psi, reativando aquela informação nele registrada, né? Ou seja, aciona a memória, trazendo de volta a sensação emocional afetiva que estava associada ao evento passado, né? Aquele, aquele perfume, aquela imagem, aquele som, aquele contato, seja o que for, aquela palavra, seja o que for, ela volta a trazer a sensação. Por quê? Porque chegou lá no campo PC do indivíduo que estava com aquele registro significativo para ele. A informação retorna, então, ao campo do vácuo. Tudo, tudo é praticamente simultâneo, que vai moldar um determinado padrão informacional no campo eletromagnético. O vácuo, então, tem um padrão de oscilação e molda no campo eletromagnético do cérebro aquela onda eletromagnética que existia, né? Porque o vácuo, ele, na hora que sai do vácuo para do virtual para o elétron, né? Os elétrons que estão ali vibrando, gera-se esse padrão de campo eletromagnético, né? Conforme a gente tinha colocado aqui, né? Que no campo, né, as flutuações quânticas de onda eletromagnética, elas produzem oscilação. O campo polariza o vácuo quântico, né? Então, partículas virtuais emergem e submergem nesse vácuo, né? Então, a questão é essa. Volta para como um padrão de onda eletromagnética, e sim, agora é eletromagnética, que reconfigura o cérebro com aquela informação. Esse padrão de retorno, que realimenta a sensação emocional afetiva no anterior, né? Por exemplo, medo, admiração, suspense, produz os efeitos fisiológicos similares, né? Efeitos no cérebro, por exemplo, geração de os hormônios que já gerava anteriormente. Então, os efeitos fisiológicos similares ao que provocou na época remota, né? Quando aquilo aconteceu a primeira vez, né? A sensação de reviver a emoção. Mas por isso que a neurociência fisicalista vai dizer que a informação estava no cérebro. Não, o cérebro ele foi acionado através do campo do vácuo quântico, como interface, pelo campo psi quântico emocional. Ou pode ser uma memória também, sempre tem um efeito, um fator afetivo associado, né? Não quer dizer que seja necessariamente uma emoção, mas tem um fator afetivo, né? Uma imagem significativa, né? No fundo, essas coisas não se separam. A neurociência já constata isso hoje em dia, né? Não separa o afetivo, emocional, não separa do racional, né? Você grava alguma coisa racionalmente, sempre associado a algum princípio afetivo mesmo, né? Ainda que seja achando ruim, né? Ainda que seja afetivo negativo, mas você grava aquilo. É, e aquela informação ali, ela é reproduzida na forma, no vácuo, passa para a forma de onda eletromagnética, um padrão eletromagnético que é reconstituído, o cérebro capta, né, os diversos circuitos cerebrais captam aquilo como um estado de ressonância, fazem com que as glândulas operem, os neurotransmissores operem novamente, e ali aquilo que acontece que é a emoção que foi captada lá do campo psi, aquela emoção, ela é tida como se fosse o cérebro que estivesse produzindo aquilo de novo. Na verdade, a informação estava no campo psi, né? Se não tivesse lá, não ia produzir esse tipo de memória, é, que fosse significativa, ou seja, aquela informação não estava ali mais.
né? Esse é mais ou menos como que dá essa interface do cérebro. Quando a pessoa, então, morre, né, o cérebro para de funcionar, todo aquele sistema para de reproduzir. Mas você tem a memória afetiva no campo íntegra. Tanto é que uma pessoa que tem experiência de quase morte, às vezes revive, e num modo muito rápido, muito quase que simultâneo, revive experiências que ela viveu. Rever faz o que chama de revisão de vida. Ver um quadro de informação imensa que estava colocada ali no seu sistema psi, como se fosse o que ele chama de revisão de vida. Ah, mas o cérebro já morreu, praticamente. O cérebro está paralisado. O cérebro não tem nem sinais elétricos ali. Então, como que essa informação está passando através do cérebro? Não está mais. Simplesmente o campo psi está atuando sozinho, porque ele é uma dimensão mais ampla, né? O campo psi é uma dimensão mais ampla do que esse campo, né? Eu chamo campo psiquântico. É a dimensão espaço-temporal, ele está na dimensão espaço-temporal, ele tem essa dimensão, mas tem um mais aqui, tem uma dimensão a mais, que em princípio não tem nenhum nome, é uma dimensão mais ampla, e é aqui que a experiência psicológica do sujeito tá acontecendo, é nessa dimensão do campo psi. Ele não precisa do campo físico para essa revisão do que aconteceu, né? Bom, é isso, né, que é colocado aqui dentro dessa proposta do campo psi e a hipótese especulativa de que é o campo quântico que possibilita essa interface. Vamos, fechando essa gravação, deixa isso como um dado para ser avaliado e aprofundado, né?